No julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, pelo STF, no dia 4 de abril, uma coisa chamou a atenção de quem assistiu: o uso de muitas palavras em latim. Termos como habeas corpus já são conhecidos, mas existem muitos outros que, junto ao nosso português, formam uma linguagem chamada carinhosamente de juridiquês. E é tão sério que existe até um dicionário para entender tudo isso. O juridiquês nada mais é do que um conjunto de palavras, um vocabulário jurídico, característico, né, da profissão jurídica, né, então, que norteia, evidentemente, a advocacia, a magistratura, né, e outras funções relacionadas à justiça. Falamos com algumas pessoas para ver se elas sabem o significado de termos como erga omnes, fumus boni iure, habeas corpus e data venia. Erga omnes? Nunca ouvi falar, não. Cara, sinceramente, eu nunca ouvi falar isso. Não tem nem como pensar no que falar, porque eu nunca ouvi. Acredito que é algo relacionado a homem. Erga omnes é uma expressão utilizada para definir algo que abrange todo mundo. Então, quando fala assim, por exemplo, essa lei é erga omnes, né, ela tem um efeito erga omnes, significa que ela atinge a todos que se encontram naquela situação jurídica. Então, fala assim, a lei é erga omnes, ela tem efeito erga omnes. Então, significa que ela atinge a todos que se encontram naquela situação e não a um determinado grupo específico. Data venia, acredito que é a data do processo que vai vencer, também não sei. Data venia. Nunca ouvi falar. É Harry Potter isso? É magia? Porque também nunca ouvi falar, cara. Data venia, peço venia ou data máxima venia é uma expressão jurídica para dizer peço licença. Às vezes você vai discordar de outra parte no tribunal e fala, olha, eu peço vênia, peço licença para discordar de você. É uma maneira educada de dizer que você está interrompendo um pensamento, está discordando de uma posição defendida pela outra parte no processo. Então você fala, olha, eu peço vênia para discordar de você, que o meu posicionamento é o contrário, o meu posicionamento é diferente desse posicionamento que você está levantando, está sustentando aqui nesse juízo, aqui nessa audiência, nesse tribunal. Normalmente a expressão data venia, ela vem utilizada oralmente, a gente quase não coloca ela em papel, né, em petição. Normalmente nós verbalizamos a expressão data venia e utilizamos muito em audiência. É o quê? Fumus boni iuris. Tem alguma coisa a ver com fumo? Porque também nunca parei para pensar nisso e nunca ouvi também. Fumus boni iure. Essa eu realmente não faço ideia do que seja. Fumos o quê? Boni iure. Boni iure. Me lembra o quê? Cigarro, mas política nada. Fumus boni iure, essa é bem legal. Fumo boni iure significa fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito é uma expressão jurídica, né, como diz o juridiquês, que define que um determinado princípio, ou um determinado processo, ou um determinado pedido de uma parte tem respaldo jurídico plausível, necessário, bom, né, suficiente para que seja acolhido. Então, quando fala assim, olha, o princípio do fumo boni iure, esse pedido tem fumaça do bom direito, ou seja, ele tem um respaldo jurídico adequado para ser deferido. Habeas corpus já ouvi falar. É aquele negócio quando alguém faz alguma coisa e você pergunta, né? Não, você vai crer isso não, né? Habeas corpus está na sociedade, então sabemos, é liberdade. Habeas corpus é mais comum de se falar, dá para ver em filmes sobre advogados e tal, mas esse eu já ouvi falar, com certeza. Habeas corpus, apresente o corpo. Habeas corpus é um remédio jurídico, né, um remédio processual, um remédio constitucional, que ele é impetrado, normalmente de natureza penal, né, ele sempre de natureza penal, ele é impetrado, ou seja, olha a própria expressão jurídica aí mais uma vez, né, ele é atravessado, ele é protocolado, né, perante o tribunal para garantir a liberdade de uma pessoa que se acha aí, em risco de ser presa, né, ou de ter o seu direito de locomoção cerceado pelo Estado. Mas é aquilo que eu falo, já trazendo aqui essa informação, o juridiquês ele é importante, né, ele é culturalmente reconhecido como uma linguagem própria do direito, mas o que se deve evitar, evidentemente, são os exageros, né? Procura-se ao máximo evitar os exageros,
uma expressão que pode ser usada entre advogado e cliente, não precisa necessariamente utilizar o juridiquês, ou entre juiz e cidadão. Agora, entre advogado e juiz, ou juízes e juízes, em casos dos julgamentos nas cortes superiores, né, no STJ, STF, ou nas turmas recursais, nas câmaras, né, entre eles ali, o juridiquês é mais empregado. Mas sempre recomenda-se que, se for lidar com o cidadão, né, diretamente, evitar os exageros com o juridiquês.